com um vai-vem incessante de políticos, governadores, ministros, deputados, senadores, todo mundo e a mulher do seu Raimundo, as coisas estão acontecendo de forma vertiginosa, Farol. E a Raniele traz tudo para nós. O senhor sabia disso? Ninguém nem ouve o Ari, você acredita? Ninguém nem ouve ele, ó. Ele fica ali falando, calaram o Ari, calaram-no. Eu falei, viu, Rani, que você estava teclando com o Arthur Lira aí no celular. Você pensa que a gente não sabe? Falando direto com o Lira. Vamos agora, era com o Tarcísio nesse momento. Vamos agora com a manchete 1 da Raniele Veloso, que trata justamente da reforma tributária que concentra os holofotes. Olha aí, ó, olha aí, ó. Planilhas de Arthur Lira projetam mais de 360 votos favoráveis à reforma tributária na Câmara. É isso aí, Raniele. Há otimismo para a votação em primeiro turno já hoje, com aprovação? Sim, Amadeu, essa é a expectativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deixou essa votação marcada para as 18 horas. A sessão deliberativa sobre a PEC da reforma tributária, que é a PEC 45, já começou. Eu estou aqui no plenário, os deputados estão em discussões sobre o texto, se manifestando a favor e contra. Já escutei aqui vários discursos sobre isso. E o presidente da Casa, Arthur Lira, enquanto isso, está negociando pessoalmente para não correr o risco da sua planilha não falhar. Também falei com líderes do governo e eles disseram que também contam com 370 votos. Isso porque o Centrão, que são aqueles partidos pragmáticos, inclusive composto pelo partido de Arthur Lira, o PP, o Republicanos, o PSD, o PL, em parte, né, porque o PL está rachado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, esses partidos do Centrão devem entregar 200 votos, no mínimo. Arthur Lira está negociando para conseguir mais, além dos partidos da oposição, que juntos somam mais de 120 votos, né? Com essa conta que por baixo daria 320. Por isso que Arthur Lira está trabalhando nessa planilha para conseguir convencer, sobretudo, aqueles do PL, porque é a maior bancada, com 99 deputados federais, a darem o sim. Afinal de contas, ele disse que querem entregar uma votação histórica e disse que não quer questões político-partidárias atrapalhando essa votação. Agora a manchete 2 da Raniele, que trata sobre o ex-presidente, que ao se manifestar político-eleitoralmente, parece se isolar. Olha aí, Ari. Bolsonaro tem postura minoritária na oposição no primeiro teste de liderança. Depois que ele deixou a presidência, ficou a dúvida como ele lideraria as oposições. E há uma dúvida até de que ele lidere o próprio PL, o partido dele, Raniele. E nós vamos para 2 eventos em sequência. Primeiro, a nota que ele divulgou. Foi hoje cedo? Exato, Amadeu. Às 7h30 da manhã, o ex-presidente Bolsonaro divulgou uma nota dizendo não à reforma tributária e pedindo que os deputados não votassem a favor dessa reforma estruturante. E argumentou motivos, inclusive, pessoais. Só pelo fato da reforma ser do governo Lula, ele disse que teria motivos para votar contrariamente. Tem aí os trechos. Olha, Ari. Lula se reúne com o Fórum de SP, criado em 1990 por Fidel Castro, Lula, pelas Farc, que a Venezuela impera a democracia. Seu partido fez ferrenha oposição a nós por 4 anos e comemorou a minha inelegibilidade. Não podemos apoiá-los em nada. Nos roubar a liberdade, nos escravizar é a sua meta. Do exposto, a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária. Assina Jair Bolsonaro. Bem, eu antes de passar para os comentários de vocês... Não, estava aqui. A Poliana, obrigada, Poliana. Sério que tem que comentar isso aí, porque pelo amor de Deus, né? Esses são a gente pode trocar o comentário pelo riso?
Pode. Não, Esses são os argumentos que o ex-presidente está usando para encaminhar um voto contra dos seus liderados do PL e da oposição, né? Porque ele diz, todos os que tiveram com a minha bandeira têm que votar contra. Põe de novo na tela, aí ele elencou. É porque o Lula é do Foro de São Paulo, é porque a Venezuela é uma ditadura, é porque o PT fez oposição a mim, é porque comemorou a inelegibilidade, é porque rouba a liberdade, é porque escraviza, e é porque... Bom, enfim, esses são os motivos para votar contra a reforma, que segundo o ex-presidente é uma reforma do PT, quando a reforma, Raniele, é da Câmara de Vereadores e relatada por um progressista, dos deputados. Da Câmara dos Deputados, e relatada por um progressista, em tese, um conservador liberal, Aguinaldo Ribeiro. Pois é, Amadeu, Bolsonaro ele está querendo manter essa posição, que inclusive os deputados já expressaram após a reunião que eles tiveram hoje com Bolsonaro, que inclusive essa reunião tinha o teor reforma tributária, mas também tinha o teor de se manifestar contra a decisão da Justiça Eleitoral pela inelegibilidade do ex-presidente. Como ele quer se manter como esse líder da direita, ele acredita que, mantendo essa oposição para derrotar uma pauta importante para o atual governo, ele vai conseguir ali ter alguns créditos, coisa que não é interpretada por muitos integrantes do PL, inclusive pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que avalia já os riscos, inclusive para as eleições municipais do ano que vem, porque é uma reforma que pode destravar a economia do país, e ano que vem tem eleições, eles querem triplicar o número de prefeituras e precisam também do apoio de empresários que podem ser beneficiados por essa reforma. E o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador de São Paulo, ele foi também à reunião do PL hoje de manhã aqui em Brasília. O Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, líder também do Centrão, ele também conversou com o Bolsonaro antes dessa reunião. Todos na tentativa de convencê-lo a mudar de ideia, mas não surtiu efeito, inclusive teve um climão entre Tarcísio e Bolsonaro durante a reunião. A gente lembra que ontem Tarcísio disse que é a favor dessa reforma e deu até uma porcentagem de 95%. Olha só o trecho da reunião. Então, olha só, minha gente, pode deixar o duelo aí. Na verdade, a rigor, são dois duelos. É um duelo de Bolsonaro contra seu ex-ministro e aliado Tarcísio, e um duelo de Bolsonaro com seu ex-ministro e aliado Ciro Nogueira. Porque os dois são favoráveis à reforma, Ciro e Tarcísio, e Bolsonaro se mantém, apesar de tudo, contra uma reforma para colocar o Brasil em linha com 130 países do mundo que já praticam o IVA. O Brasil vai dar um passo para se igualar a 130 países. E aí o ex-presidente está contra, porque, segundo ele, é do PT. Uma reforma que, repito, é a favor do Brasil e proposta pela Câmara Federal, relatada por um ex-bolsonarista, o Aguinaldo Ribeiro. Vamos ver esse momento que a Raniele traz, quando Tarcísio e Bolsonaro estiveram no PL e teve torta de climão. A grande questão é construir um contexto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. É isso mesmo. Vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje, então a gente precisa que o senhor... Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Uma reforma tributária que o Bolsonaro não fez, porque o Guedes não quis. Vamos lembrar que pode botar o pleno. O
qual era o ex-presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia entregou no governo Bolsonaro a reforma previdenciária, cara. Não foi bom para o país, foi no governo dele, do Bolsonaro. Aí, na sequência, era a reforma tributária. E o Paulo Guedes, alucinadamente neoliberaloide que pisou em cima, não vamos fazer, porque senão no outro governo a gente não tem o que mostrar. O pensamento era esse, maluco, e atrasando o Brasil, em nome sei lá de quê. Mas essa reforma que está hoje sendo votada aí, ela foi concebida, claro, isso está sendo discutido há 40 anos, mas os acertos foram feitos pelo Concefaz, à frente Rafael Fonteles, que era secretário de Fazenda e presidente do Concefaz, Henrique Meirelles, à frente o ministro Paulo Guedes e a equipe dele no Ministério, que produziram a reforma que agora vai ser votada. Não é uma reforma da esquerda, ao contrário, é uma reforma que une pensamentos da esquerda e da direita. 270 economistas brasileiros, de todas as correntes, assinaram uma nota conjunta favorável. Não é esquerda e direita, não é contra Lula, contra Bolsonaro, a favor disso ou daquilo, é a favor do Brasil. É difícil entender isso, mas agora eu quero mesmo ouvi-los. Ananias. Amadeu, você disse aí, 130 países